Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, olha só, a partir de agora a gente começa o livro 2, né? Então, o último vídeo que eu publiquei semana passada tinha todas as correções, né, referentes ali ao livro um. Então, a gente já finalizou o livro um, né? E agora a gente vai começar o livro 2. Então, ao contrário de como foi, né, lá a partir do nosso primeiro livro, a gente vai com um pouco mais de calma para o segundo, porque a gente tem um tempo aí para a gente conseguir trabalhar isso. Né? O nosso planejamento ele já está focado aí até onde a gente precisa terminar esse livro. E aí, ao contrário do que a gente estava fazendo, né, que a gente estava ali pegando quase que um módulo por aula, a gente consegue dividir esse módulo, né? E aí não fica tão cheio de conteúdo no sentido de informações, né? E esses conteúdos eles ficam com mais qualidade, o que é o nosso foco principal aqui. Né? O nosso foco principal é a qualidade das nossas aulas. Lembrando mais uma vez que qualquer dúvida que vocês tenham, tá? A gente tem os nossos canais de dúvida. Então, a gente tem ali, né, o e-mail, a gente tem ali o WhatsApp. Então, eu estou aqui para tentar tirar e minimizar essas dúvidas. Por isso, eu tento fazer uns vídeos mais claros possíveis, né? Para ver se vocês conseguem. Eu comi alguma coisa. É, entender bem aí essa dinâmica do nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ar atmosférico, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre os efeitos nocivos da poluição. Tudo bem? Eu estou morrendo de saudade. Então, peguem o livro aí, página 274. Lembrando que a gente está falando do livro 2, tá bom, gente? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a atmosfera. Né? Então, ali do grego, atmos vem de gases, né? E faira, desculpa, vem de esfera. Então, seria uma esfera de gases. Quando a gente olha para o nosso planeta lá do espaço, como é a imagem que eu estou mostrando aí para vocês, é exatamente essa camada, a gente consegue ver essa camada de ar protegendo o nosso planeta. Isso é a atmosfera. Se vocês pegarem aquele conteúdo lá do sexto ano, que é quando a gente fala um pouquinho, quando a gente introduz esse estudo sobre o nosso planeta, a gente estuda sobre a litosfera, hidrosfera e a atmosfera. Né? Então, hidrosfera é a parte, né, da água do nosso planeta. Né? Então, a gente estuda aí os rios, os mares. A litosfera, a gente estuda a parte do solo, né? Rochas, enfim. E a crosta terrestre, aquelas camadas todas, né? O manto, o núcleo. E a atmosfera, a gente vai estudar a parte gasosa do nosso planeta. É extremamente importante a atmosfera. Na verdade, sem atmosfera, a gente não teria vida. Né? Então, a atmosfera ela é fundamental para a vida do nosso planeta. A gente consegue concentrar aqui gases importantes como oxigênio e tal, né? E sem ela a gente não ia conseguir viver. Outra coisa importante da atmosfera que eu preciso ressaltar é que a temperatura do nosso planeta ela só é adequada, né, para ter vida também por conta da atmosfera. A gente tem uma questão aí de posicionamento, né, do nosso sistema solar, mas a atmosfera, ela também ajuda muito nessa questão, tá? Então a gente precisa ressaltar isso. Eu coloquei aqui para vocês, né, um pouquinho resumido, e eu queria que vocês pegassem o livro de vocês e, assim como na sala de aula, marcar os pontos principais. Então, já falei que é uma camada de ar, né? Essa mistura de gases que a gente tem aí nessa superfície terrestre, ela se mantém, né, ao redor do nosso planeta por conta da força da gravidade, né? Essa força que puxa tudo para o centro do nosso planeta, tá? E a nossa atmosfera, ela é composta aí, né, em sua maioria de gases como nitrogênio, então 78% dos gases atmosféricos é o nitrogênio, 21% é o oxigênio, 1% ali a gente tem outros gases, né, como os gases nobres, por exemplo. A gente também tem o gás carbônico fazendo papel aí, né,
também numa quantidade muito pequenininha, né? Então, a gente faz parte ali daquele meio que 1%. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês, interessante, que é como a gente enxerga esse planeta lá do espaço. Então, olha que lindo, que imagem linda, né? Então, vamos passar aqui. E aí, galera, essas camadas da atmosfera, né, elas são subdivididas, elas são subdivididas em 5 camadas, tá? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera ou ionosfera e a exosfera, tá? Então, aqui a gente tem a imagem, né, dessas 5 camadas. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar é o seguinte, esses gases, eles estão mais concentrados, né, próximo aqui à superfície terrestre. E aí, por que isso acontece? Né? Isso acontece porque a gente tem uma relação com relação à força da gravidade. Em decorrência, a ação da força da gravidade, né, que ela vai atrair toda essa massa de ar para a superfície do nosso planeta, né, bem como aí uma outra também capacidade que a gente chama de compressibilidade desse ar, né, que é uma propriedade ali da matéria de reduzir esse volume aí, né, quando é submetido a uma determinada pressão, tá? Então, isso está lá na apostila de vocês. Foquem nisso, né? Marquem essas partes porque elas são importantes. E quando a gente olha de cara para essa imagem que a gente está vendo aqui, a gente já consegue ver algumas características diferentes de cada camada. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que a troposfera é literalmente essa camada de ar que a gente vive, né? Onde a gente tem ali, né, todos os fenômenos climatológicos acontecendo, né? Onde se formam as nuvens de chuva, onde os aviões eles conseguem ali, na verdade, a gente tem uma transição, a gente vai focar nisso, de passagem ali de aviões. A gente tem a estratosfera quando a gente vê ali naqueles supersônicos, né? A mesosfera quando a gente tem... ai, meu Deus, qual o nome? Esqueci o nome disso. Peraí, vou lembrar rapidinho. Ali, alguns meteoritos, lembrei. Termosfera, a gente tem ali as sondas espaciais, né? Artificiais, enfim. E a exosfera, que é já lá no final da nossa parte ali, já literalmente no espaço, tá bom? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho de cada camada, tá bom? Então, a gente vai começar com a troposfera. Então, olha só, gente, a troposfera é a camada mais próxima que a gente tem do solo, tá? Ela tem um pouco mais ali de 12 quilômetros ou 15 quilômetros, né? E ali a gente encontra o gás oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, aqueles gases que eu comentei com vocês, tá? Ele tem esse nome porque tropos, né, vem de turbulência, movimento, e, né, esfera, né, que está relacionado com esfera. Porque é nessa camada que a gente tem os fenômenos meteorológicos acontecendo, né? As tempestades, os ventos, os furacões, né? E isso acaba dando uma movimentada aí, né? E trazendo alguns prejuízos para a gente, né? Então, coloquei ali para vocês, né? Que essa camada é importante ali por conta dos estudos geográficos, né? E para as práticas humanas e tem relação com esses fenômenos meteorológicos, beleza? Vamos passar aqui para a próxima parte. Estratosfera. Então, a estratosfera ela fica acima, tá, da troposfera. A gente tem ali cerca de 50 quilômetros, né, ao nível do mar. Então, de 12 a 50 quilômetros, a gente encontra a estratosfera. E nessa camada, a gente não tem muita umidade, né? Então, por isso, a gente não tem muitas formações de nuvens, né? E, como consequência, a gente não tem nem chuva nem tempestade. Por isso, né, os aviões, eles gostam de sobrevoar, eles sobrevoam acima, né, da troposfera. Então, fica entre a troposfera e já chegando ali a estratosfera. Porque se eu não tenho formações de nuvens, eu não tenho o quê? Turbulência. Então, quem já andou de avião sabe que a gente fica acima das nuvens. Então, essa camada que a gente está é a estratosfera. Nesse caso, a gente já não tem mais muito oxigênio. Por isso que o avião ele precisa daquela compressão, porque dentro dessa compressão a gente recebe oxigênio ali, né? Então, quem já viu filmes de ação e quando tem, né,
o avião ali abre uma porta, uma janela, e começa aquela turbulência toda, né? As máscaras cairão, né, sobre as suas cabeças, porque a gente precisa utilizar esse oxigênio, porque fora a gente não tem tanto oxigênio assim, tá? Outra coisa que é importante na estratosfera, que na estratosfera a gente encontra ali, né, o que é o conhecida famosa camada de ozônio, né? Então a camada de ozônio, obviamente, que ela vai ter gás ozônio, então a gente tem uma maior concentração de gás ozônio nessa camada, tá? E ele tem um papel ali importante de escudo protetor, né? É quase nosso protetor solar. Então todos os raios que vêm do Sol, a camada de ozônio faz um papel de proteção, tá? Essa proteção nos ajuda a diminuir a quantidade de radiação que vem, né? A radiação aí ultravioleta que vem do Sol, né? Então ela faz papel literalmente de proteção para a gente, que é importante. A gente teve uns buracos da camada de ozônio, assim, né? De uns tempos para cá a gente tem aberto algumas camadas nessa camada, uns buracos nessa camada, mas por conta da pandemia, olha só como que a gente tem que ver o lado bom das pandemias, né? Esses buracos eles têm diminuído, porque como as fábricas não estão em tanta produção, como a gente diminuiu a quantidade de carros, né, veículos, a gente não tem liberado tanto gás carbônico, que impacta na camada de ozônio, e com isso a gente está diminuindo esses impactos ambientais. Ó, coisa bacana. Então aí a gente tem uma visão dessa esfera, né, dessa camada aí da atmosfera. Vamos para a mesosfera. Meso, a gente já sabe que é meio, né? Então, literalmente significa ali, né, que ela está no meio, ali perto da região central, né, da atmosfera. Então, ela fica no meião ali, tá? Essa camada, ela está acima da estratosfera, obviamente, né? Ela tem em torno aí de 50, 80 quilômetros de altitude a partir do nível do mar. A gente sempre faz essa medição, né? E na estratosfera, na mesosfera, tem uma coisa que é bem interessante, porque a gente tem uma variação aí grande, né, de temperatura. A gente começa a ter, na verdade, uma diminuição dessa temperatura, né? Então, por mais que esteja essa camada seja mais próxima ali do Sol, querendo ou não, mas a gente tem uma temperatura menos elevada. A gente fica ali em torno de 0 a menos 90 graus Celsius, né? Então a gente tem uma temperatura menor, tá? E aí eu botei aquela foto ali porque nessa camada que a gente tem geralmente a destruição de meteoritos, meteoros que chegam, que penetram na nossa atmosfera, tá bom? Vamos para a termosfera ou ionosfera, né? Tem essas duas nomenclaturas. Termos tem a ver com calor. Então, a esfera de calor, porque ao contrário da mesosfera, olha que interessante. É uma camada acima e ela pode chegar, gente, ultrapassar, na verdade, 1000 graus Celsius. Olha que doideira. Aí a gente começa a relacionar matéria. Então, esse calor que vem lá do Sol, ele vai diminuindo e chegando até aqui a troposfera numa temperatura ótima. Olha só a importância da atmosfera, galera. Viu como tudo vai se encaixando? Então, olha só, a termosfera ou ionosfera, ela tem aí, né, do nível do mar, a gente tem em torno aí de cerca de 700 quilômetros, né, de altitude. É uma região que a gente tem, né, onde a gente consegue ter muita concentração elétrica, principalmente por íons, por isso ionosfera, tá? Então a gente tem várias partículas carregadas ali eletricamente, e isso é tão importante porque a partir dessas partículas carregadas eletricamente, né, que são os íons, que foram emitidas ali pelo Sol, né, então a gente tem uma interação, né, desse campo magnético da Terra, a gente forma o famoso, ou a famosa, na verdade, aurora polar, que é essa imagem linda que está aqui acima da minha cabeça, né? Essa mistura, esse céu lindo. E aí eu só consigo ter isso também, gente. Não é em qualquer lugar que eu consigo ver a aurora, não, tá? A aurora boreal, enfim, não consigo ver em qualquer lugar, não. Eu só consigo ver isso se eu tiver um lugar, né, sem muita poluição, né, com a atmosfera sem muitos poluentes. E geralmente isso a gente encontra, né,
nos polos. Então, lá no hemisfério norte, a gente chama isso de aurora boreal, tá? E aqui no hemisfério sul, a gente chama de aurora austral, tá? E essa interação que ocorre aí na ionosfera, né? A gente tem né, acontece geralmente em determinadas épocas do ano, né? Principalmente está relacionado a essa questão da poluição que eu falei para vocês. Outra coisa que é importante é que pelo fato dessa concentração de cargas elétricas que são os íons, a gente tem, né, uma ajuda a propagar as ondas de rádio. Então, ao contrário da televisão, né, como a gente citou lá, sobre a questão de como a gente capta essas informações através dos satélites, as ondas de rádio elas vêm numa frequência menor, mais baixa, né? E ela está nessa camada aí da atmosfera que a gente chama de ionosfera. Tá? Então, aqui eu botei uma fotinho para vocês, né, mostrando exatamente isso, ok? Aqui é como a gente enxerga essa, né, aurora polar, né? Olha só que foto linda essa também. Maneira, muito maneira, né? Vamos para a exosfera, nossa última camada. Então, né, parte exterior, esfera, né, esfera. Então, é a última camada aí da atmosfera, né? Ela não tem muito limite definido, porque ela já está, né? Ela quase que é uma transição do nosso planeta, da nossa atmosfera com o espaço. Então, a gente não tem muito limite. Pouquíssimo ar que a gente encontra nessa camada, né? E lá a gente encontra os satélites artificiais, como este maravilhoso que nós temos aqui na imagem. Foi? E aí, a gente está falando sobre gases e tal, então a gente citou quais são os gases que compõem aí, né, nosso ar atmosférico. Então a gente tem o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico e os gases raros e nobres, tá? Então a gente, né, se a gente fosse pegar em proporção matemática, 78% da nossa atmosfera é formada pelo gás de nitrogênio. Olha que interessante, a gente tem uma mania de achar que a maior parte dos gases é o oxigênio que a gente utiliza. Nada disso é o nitrogênio, galera. 21% é do oxigênio, então ele fica ali em segundo lugar, tá? E esse 1% é uma mistura de gás carbônico com gases nobres. Esses gases nobres que a gente vai citar aí para vocês no nosso próximo slide. Ou não. Não, a gente vai falar um pouquinho de cada gás. Então, beleza. Então, o primeiro gás que a gente vai falar é do gás nitrogênio, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, assim, né, desse gás, ou não. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse gás, porque, na verdade, o oxigênio e o gás carbônico, eles são mais famosões, né? E tal, o nitrogênio não é tão famosinho assim. Mas ele é importante. Na verdade, ele é indispensável para a maioria dos seres vivos, inclusive para a gente, tá? Esse gás a gente não consegue absorver no processo de respiração, como o oxigênio, por exemplo. A gente não consegue fazer isso. Na verdade, a gente absorve esse nitrogênio por outras situações, como, por exemplo, a nossa alimentação. Por isso que a gente tem aí essa imagem, tá? Interessante. Então, a gente tem um ciclo do nitrogênio. Esse ciclo tá lá no nosso livro, inclusive, tá? Igualzinho. Vocês podem acompanhar comigo. Então, o nitrogênio, ele tá na atmosfera, mas a gente não consegue absorver. Então, a gente vai ter bactérias nas raízes ali das plantas que vão fazer esse processo de absorção, tá? Então, eles absorvem esse nitrogênio. A gente já falou sobre o ciclo do nitrogênio, mas tudo bem. A gente repete aqui. Então, ele absorve essa bactéria, né? Fixa esse nitrogênio nas raízes. Esse nitrogênio ele vai passar por algumas etapas, né? Então, ele vai se transformar em nitrito e nitrato. E depois disso, ele vai ser assimilado ali às leguminosas, né? Então, feijão, ervilha, enfim. Quando ele é associado às leguminosas e a gente se alimenta dessas leguminosas, a gente consegue, então, interagir com esse gás de nitrogênio, que agora já não tem o nome de nitrogênio, né? Então, essa é mais ou menos o ciclo desse nitrogênio. Então, ele vai passar ali, né, o processo de decomposição dos corpos animais também vai devolver esse nitrogênio ao solo. A gente tem aí, né, algumas etapas importantes
Mas é importante a gente ressaltar a importância do nitrogênio, tudo bem? Eu quero que vocês leiam toda essa parte do livro de vocês, marquem as partes mais importantes, tá? E vamos agora para o próximo gás. Importante que eu botei ali, tá? O nitrogênio, gente, por conta dessas modificações, né, ele acaba se transformando em nitrato. Esse nitrato, né, ele vai ser associado às leguminosas e quando a gente se alimenta, né, esse nitrato ele se transforma em proteína. Quando vocês estudarem, né, bases nitrogenadas, que é o nosso DNA, essa nitrogenada, tá, essa base nitrogenada vem também do nitrogênio. Olha só que interessante, né? A gente às vezes nem tinha essa noção. Base nitrogenada é um material genético, tá bom, gente? Vamos pro oxigênio, nosso famoso oxigênio, né? A gente ama o oxigênio porque sem o oxigênio simplesmente a gente não tem vida, né? A maioria dos seres vivos precisam de oxigênio. Eu tô falando da maioria porque a gente tem alguns seres, por exemplo, as bactérias, alguns tipos de bactérias que não precisam do oxigênio, tá? E aí a gente vai falar isso um pouquinho depois, quando a gente falar de bactérias, enfim. O oxigênio, gente, a maior parte do oxigênio não é produzido pelos vegetais, tá? No nosso planeta. Se a gente fosse também botar numa proporção matemática, 70% do oxigênio que é produzido no nosso planeta são produzidos por algas através do processo de fotossíntese. Ou seja, aqueles 30% são produzidos pelos vegetais, tá? Então, engana-se quem fala que o pulmão aí do nosso planeta é a Amazônia. Na verdade, a Amazônia tem uma importância absurda, a gente falou isso quando falamos sobre biomas. Mas quem mais produz oxigênio são as algas, né? Principalmente as microalgas. Não tirando o papel aí também das macroalgas, mas as microalgas elas têm um papel bem importante aí com relação a isso. Sobre a questão das bactérias que eu falei que não precisam ali de oxigênio, a gente inclusive tem bactérias que morrem na presença do oxigênio. Então, a gente chama de anaeróbicas obrigatórias. Esse anaeróbicas, esse A é de negação, tá? Então, ela não pode entrar em contato aí com oxigênio. E aí, uma importância, se tiver algum responsável assistindo aí comigo, ó, fica a dica aí, responsável. É muito comum, quando a gente se machuca, a gente lavar a área do machucado, né, com água oxigenada. Ou seja, uma água que tem ali uma proporção maior, né, de molécula de oxigênio. E aí, como a gente sabe se as bactérias que estão ali naquele machucado são bactérias que precisam ou que não precisam desse oxigênio? Aí vamos fazer duas situações aqui. Se for uma bactéria que precisa de oxigênio e a gente está colocando uma água oxigenada, a gente está dando suporte para essa bactéria crescer. Ou seja, a gente não está ajudando muito no processo de cicatrização e até mesmo o embate aí, né, do nosso corpo contra aquela bactéria. A gente está ajudando o nosso inimigo. E aí, se for uma bactéria que não pode entrar em contato com oxigênio, por exemplo, aí tudo bem, a gente vai estar matando essa bactéria, porque ela está entrando em contato com esse oxigênio e a gente vai estar matando ela. Mas como que a gente sabe se é uma bactéria boa, né, que precisa ou não estar com oxigênio? Então, o ideal é sempre que se machucar, a gente lavar com água e sabão apenas. E outra coisa que é importante, a gente deixar esse machucado ali, né, sem ficar tampado. Porque se a gente tampa, né, abafa e a gente pode ajudar na proliferação de algumas bactérias ou até mesmo de fungos. Tudo bem? Nossa dica aí da semana. Outra coisa que é importante é que o oxigênio ele é um alimentador, né, do fogo. Então, se eu não tenho oxigênio, eu não tenho fogo, né? Então, por isso, a gente fala, né, que o oxigênio ele é um comburente, né? E ele vai ajudar no processo de combustão. Olha só, palavras que interessantes, né? Combustão, gente, é queima. Então, eu botei aqui essa imagem porque é um clássico do fundamental, né? Essa experiência. Então, a gente pega uma... Né, vocês podem fazer isso em casa com os responsáveis. Pega aí um pires, né? Coloca uma vela e acende a vela, obviamente, né? Nesse caso ali, a parafina, né? O pavio ali da vela vai ser ali o combustível, né? E o oxigênio vai ser o comburente. E quando você coloca o copo,
né, em cima, esse fogo ele vai diminuir até apagar. E lhes pergunto, faço aqui a indagação. Por quê? Porque sem o oxigênio para alimentar aquele fogo, ou seja, sem o oxigênio para alimentar aquela combustão, eu não tenho combustão. Então, o oxigênio, gente, ele é alimentador do fogo. Olha só que interessante. Muito bacana isso, né? Então, vocês podem fazer essa experiência em casa e aí depois me contem, né? Mandem lá mensagem, como que foi isso, né? Quais conclusões de vocês. Obviamente que vocês são inteligentes, vão chegar nessa conclusão, porque essa conclusão é correta. Então, é bem importante isso. Inclusive, usava-se, né, lamparinas antigamente, né, nas casas das nossas avós, das nossas bisavós, beleza? Então, olha só, no processo de combustão, a gente vai precisar ali, né, de um combustível e de um comburente. No caso da vela, o combustível é o oxigênio. No caso aí, né, nesse processo ainda, o comburente vai ser o pavio ali da vela, tá? Mas a gente pode ter outros tipos ali, né? A gente pode ter essa combustão reagindo com outros comburentes, por exemplo, madeira, papel, gasolina, ok? Só para a gente finalizar essa parte aí do oxigênio. Vamos passar aqui. Gás carbônico, né? Então, olha só, o gás carbônico ele também participa dali do ciclo, tanto do oxigênio quanto do carbono, porque são ciclos complementares, a gente também falou sobre isso, né, nas nossas últimas aulas aí. O gás carbônico ele é produzido através do processo de fotossíntese, tá? Na verdade, as plantas, os vegetais, eles utilizam gás carbônico e transformam isso em oxigênio. Então, para o processo de fotossíntese, é importante ter o gás carbônico, porque sem ele não tem fotossíntese e não tem transformação em oxigênio, que é o que a gente precisa. Então, por isso que a gente fala que são complementares. Coloquei aqui essa imagem para vocês, que a gente vai ver algumas etapas importantes. Então, olha só, para acontecer a fotossíntese, eu preciso do gás carbônico e ele se transforma em oxigênio. No nosso caso, no processo de respiração, né, de evapotranspiração das plantas, da própria combustão ali do fogo, né, vai ser um processo contrário. A gente vai precisar desse oxigênio e vai transformar isso em gás carbônico. O gás carbônico em grande quantidade na nossa atmosfera não é muito bacana, porque na verdade ele é um dos gases poluentes, né? E aí o que eu coloquei aqui para vocês parece, né, pegando ali, né, um alçapão pegando ali o gás carbônico, a gente chama isso, galera, de sequestro de carbono. Como que é isso? Algumas grandes, né, potências aí mundiais, eles têm um acordo que a quantidade de carbono que eles emitem, que eles produzem, eles precisam fazer em contrapartida, eles precisam fazer atos, né, que tentem diminuir essa quantidade que eles produziram. Então, se eu produzir aí, sei lá, 10% de gás carbônico num dia, eu preciso fazer alguma coisa que retire esses 10% aí de gás carbônicos produzidos naquele dia, né? Então, seria uma contrapartida. A gente chama isso de sequestro de carbono, tá? Então, falei para vocês que o carbono é importantíssimo pelo processo da fotossíntese, né? No nosso livro, aí na página 280, a gente tem esse processo acontecendo. A gente vai acompanhar junto aqui. Então, a gente tem aí a luz solar, né? As folhas vão absorver essa luz solar, vão absorver também esse gás carbônico. Lá nas células das plantas, a gente tem uma organela celular chamada cloroplasto. O cloroplasto ele é importante para produzir clorofila e para fazer esse processo aí, né, para ajudar no processo de fotossíntese, tá? As raízes das plantas também vão fazer papel fundamental, porque elas vão pegar lá, né, a água e os sais minerais que estão no solo e a partir da luz solar, né, da água e desses sais minerais, ela consegue converter isso em quê? Em glicose. Glicose e oxigênio, tá? Então, basicamente, o processo da fotossíntese é luz solar, água e gás carbônico, né? Lembrando que essa água tem mistura ali dos sais minerais e a conversão isso em glicose e oxigênio. Beleza? Tranquilo? E os nossos gases nobres, né? São gases muito ricos.
Na verdade, nem tanto. Esses gases nobres, eles têm esse nome porque eles são raros, então eles também podem ser chamados de gases raros, tá? Então, uma quantidade muito pequena. Falei para vocês que é 1% de proporção junto com o gás carbônico. E quais são eles? Então, a gente tem aí o argônio, o hélio, né, o xenônio, o radônio e o criptônio. Botei ele para vocês, né, como que é esse elemento químico lá na tabela periódica. Para quem não sabe, tabela periódica, quando vocês chegarem lá no nono ano, vocês vão saber exatamente do que eu estou falando. Isso é uma matéria de química, quando a gente estuda os elementos químicos, tá? E a gente vai falar um pouquinho desses gases nobres, né? Então, primeiro o argônio, né? Ele está presente aí, né? É o que está em maior presença aí na atmosfera, comparado aos outros, né? O argônio, galera, eles são utilizados na fabricação de lâmpadas incandescentes, tá? E nas lâmpadas fluorescentes, ok? Então, aquela luzinha ali se dá através do gás argônio. O hélio, que é talvez um dos mais famosos, aquele quando a gente puxa a bexiga, né? E vai aquela voz de pato. Quem nunca teve vontade de fazer isso, não é mesmo? Eu sempre tive vontade, nunca tive essa oportunidade. A gente encontra o gás hélio aí nas partes mais, né? Nas camadas mais altas aí da atmosfera. Ele é um gás muito leve, por isso que quando o balão é inflado com gás hélio, ele fica ali, né? Flutuando. Vale lembrar que o hélio, gente, ele não é inflamável, ou seja, ele não pega fogo. E aí faço uma outra ressalva. Alguns balões, né, que a gente acha que é feito com hélio, na verdade não é. As pessoas, para tentar economizar aí, colocam outro tipo de gás, como o butano, que é o mesmo gás utilizado na cozinha. Esse sim é inflamável. Então fica outra dica. Nossa, eu estou com muitas dicas, tá? Então, como a gente é utilizado? Então, para inflar balões, né, dirigíveis. A gente tem aí balões meteorológicos, aqueles balõezinhos de festa, inclusive meu aniversário está chegando, né? Quem sabe a gente não terei surpresas, não terei surpresas. Mentira, isolamento, hein, galera? Foi tranquilo? Vamos pro neônio, né? Quando a gente fala em neônio, a gente lembra de neon. Tutitum, aquela festa neon? Sim, porque é, né, o gás neônio que faz o neon. Olha que legal. Então, a gente tem aí a utilização desse gás, né, em lâmpadas, né, luminosas, em sinais luminosos, né? Antigamente, quando a televisão era de tubo, não sei, vocês não pegaram isso, mas eu peguei, né? Então, para encher os tubos da TV, era utilizado o neônio, por exemplo, né? A gente tem os neônios em algumas cores, isso também é importante, é interessante a gente ressaltar. E lá, no nosso livro, a gente tem a imagem aí, né, de uma plaquinha luminosa ali com esse gás, beleza? Vamos para o xenônio, né? O xenônio, ele é usado, gente, para encher também lâmpadas, né? Principalmente lâmpadas de flash. Então, aquele flashzinho ali é gás xenônio, tá? O radônio, ele é radioativo, né? Então, ele tem um elemento que emite radiação. Ele pode causar danos à nossa saúde quando a gente está ligado ali diretamente, mas é importante a gente falar que o radônio ele é utilizado para fazer raio-x. Por isso que quando a gente vai fazer raio-x, a gente coloca aquela roupa de proteção, né? O radiologista e o responsável ele precisa sair da sala, porque se esse radiologista ficar todo dia recebendo aquela radiação, pode levar alguns processos, né? Alguns problemas de saúde. Aí você fala assim, ai meu Deus, mas e eu? Não acontece nada? Não, né? Porque aquilo tudo é muito calibrado e você está fazendo aquele... Né? Ninguém faz raio-x todo dia, né? Então, só para a gente ressaltar isso, mas isso é importante. O radônio ele também está associado, né, com radioterapia, né? Então, nos processos de tratamento ali, né, de câncer, tumores, enfim, é o gás radônio também que eles utilizam. Vamos para o criptônio, né? O criptônio ele emite ali uma luz branca, né, por conta quando ele recebe corrente elétrica, e ele é utilizado ali nas pistas ali de aeroportos, por exemplo. Foi? Vamos lá. Opa. E minhas considerações finais, ó. Esse lado sempre esqueço. Olha, botei um meme para vocês.
O amor não está no ar, o que está no ar é nitrogênio, gás carbônico, gases nobres e oxigênio. Vamos fazer essa ressalva. E na próxima aula, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos nocivos aí da poluição atmosférica. Então, por conta disso, vocês não terão trabalho de casa. Beleza? Façam uma revisão do conteúdo, marquem as partes mais importantes e até semana que vem. Um abraço para vocês, um abraço para os responsáveis. Fiquem bem, se cuidem. Ó, eu tô com o meu álcool gel aqui do lado. Né? Se forem sair, usem máscara, evitem sair. Né? E qualquer coisa, eu tô aqui rezando por vocês que tudo isso vai dar certo. Tá bom, gente? Amo vocês e tô morrendo de saudade. Inclusive até das conversas. Beijo, amo vocês.